E aí, pessoal? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Acabaram as férias, né? Vamos recomeçar. Bom, conversei com o professor Décio hoje e ele me disse que vocês terminaram ontem não, perdão, semana passada, né? A apostila 4, a aula 8, né? Então eu combinei com ele que essa semana e a próxima eu que vou estar com vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente vai começar a apostila nova. Tá? No caso, a apostila 5A, né? A aula 9, que, na verdade, a gente vai continuar falando da Idade Média, que eu iniciei lá ainda na aula 8, né? O professor Décio terminou, e agora a gente continua, né? Terminou a aula 8, no caso, e a gente continua. Só que agora a gente já vai falar da parte da metade para o fim da Idade Média, que é chamada de Baixa Idade Média, ou seja, são os anos que compreendem ali entre o ano 1000 e o século XV, né? Entre o século IX entre o século XI, perdão, e o século XV, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Bom, tem bastante conteúdo, mas então provavelmente vão ser 2 aulas, tá? E caso dê tempo também, né, se o calendário permitir, a gente faz a correção de exercícios dessa apostila, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Quando a gente fala de baixa Idade Média, a gente está falando da parte final da Idade Média, na qual ocorre um desenvolvimento, né, uma evolução agrícola e comercial, né, de técnicas também, óbvio, né, e também uma crise, que é a crise do século XIV. Bom, se a gente for ver o título, está aqui, né? Baixa Idade Média, renascimento comercial e urbano e crise do século XIV. Bom, por que renascimento comercial? Vamos lembrar que o início da Idade Média, a alta Idade Média, era um resquício, né, do modo romano, né, onde as pessoas se protegeram dentro dos feudos, né, e isso, óbvio, acabou gerando uma sociedade feudal bastante fechada e sem praticamente comércio, ou havia comércio, mas um comércio limitado, e as técnicas agrícolas também eram muito rudimentares. Passaram-se os séculos, né, e as cidades ainda não estavam se desenvolvendo como eram desenvolvidas lá antes, na Idade Antiga, né, antes do início da Alta Idade Média. Pois bem, isso começa a renascer. Por isso, renascimento comercial e urbano, né? Surgimento, renascimento das cidades, não surgimento, renascimento, a retomada da pujança das cidades, e aí, depois disso, a crise do século XIV. Bom, mas vamos falar dos primórdios, então. O que é que fez com que, né, o que gerou esse renascimento urbano, agrícola, né, comercial? Primeiro, a questão técnica, ok? Que é chamada de Revolução Agrícola, né? Ou seja, a ciência, o preparo técnico fez com que os homens do campo, que trabalhavam no campo, pudessem ter um aumento de produtividade nas suas lavouras. Como que se deu isso, né, gente? Bom, lembra que a gente comentou que o arado mesmo era um arado feito rudimentar, o animal ainda era puxado pelo pescoço, isso sufocava os animais, a colheita era ridiculamente baixa, a produtividade era muito baixa,
isso foi mudando. Por quê? Por causa das inovações técnicas agrícolas que fizeram com que isso mudasse, né? Invenção de moinho d'água, secagem, melhor utilização da terra, secagem dos pântanos, né? O clima favoreceu, né? Ficou mais quente e mais seco, a forma de arado, né? O arreio de tração animal, que não sufocava mais os bois, o uso de ferraduras para os cavalos, enfim, uma série de técnicas, de inovações técnicas que permitiram o quê? Que permitiram que a produtividade da colheita fosse melhor. E é óbvio, né? Tendo produtividade de colheita, consequentemente, tem mais comida para todos. Tendo mais comida para todos, a situação começa a melhorar de um modo geral e as pessoas começam e as cidades começam a se desenvolver, a área agrícola também começa a se desenvolver, né? Porque tendo comida, a cadeia vai se ampliando, né? O problema era a fome que se abatia na Alta Idade Média e que foi resolvida nesse período, entre os séculos XI e o século XIV, que é quando a gente vai ver depois, posteriormente, que houve a crise. A forma como se utilizava a terra, com a inovação técnica, de dividi-la em 3 partes, né, em 3 períodos do ano, e deixá-la repousando, descansando, né, por um certo período, né, a cada determinado período de tempo, também facilitou. Bom, isso provocou o quê? Provocou, obviamente, o aumento populacional. As pessoas se sentem mais seguras em terem filhos quando se tem comida, né? Então, provocou um aumento populacional, e esse aumento populacional também fez com que as cidades começassem a se desenvolver. Claro que não foi só o aumento populacional por conta da produção maior de alimentos. Também foi por conta das guerras. Houve um período relativamente calmo do ponto de vista de conflitos armados. Não que não tivesse, tinha as cruzadas, inclusive, mas não era em solo europeu. Essas cruzadas se deram, né, no Oriente Médio. Então, a Europa estava relativamente apaziguada do ponto de vista de conflitos armados, havia comida, pelo menos o básico, para uma parcela maior da população, né? Óbvio que também houve melhorias em outras áreas, transporte marítimo evoluiu, os barcos ganharam, evoluíram também, a construção dos barcos também evoluiu, né? As técnicas de cultivo, já falamos aqui, a questão dos transportes, as estradas, né, para escoar a produção, também melhoraram, e, enfim, todo esse conjunto permitiu que, entre os séculos XI e XIV, ali, até o século XIII, mais precisamente, mas também no XIV, quando ocorre a crise, permitiu que as cidades, ou melhor dizendo, o comércio nas cidades ganhasse um novo fôlego. E aí vem, né, os que se destacaram nesse período, as cidades que mais se destacaram, né, que foram as cidades italianas. As cidades italianas, né, que, na verdade, vamos lá, a Itália não era um país unificado, aliás, até não tinha ainda a concepção de Estados nacionais modernos, né, eles ainda estavam se desenvolvendo, as cidades ainda eram dependentes, muitas delas eram dependentes dos feudos, e precisavam daí ganhar uma alforria, digamos assim, para poder ganhar sua independência, e essas cidades eram chamadas de burgos. E aí vem o detalhe, né, gente? A palavra burguesia denota dos burgos, ou seja, os burgueses
eram os indivíduos, né, da classe comercial, comerciantes, né, que moravam nos burgos, ou seja, nas cidades. Então, por isso veio o termo burguesia, como classe. E essa classe, a gente vai observar isso mais adiante, essa classe ganha muita força. E até hoje, né? Ela continua forte. Então, a classe burguesa surge por conta dos burgos, que nada mais eram do que as cidades nas quais, né, moravam os comerciantes que faziam o comércio. Agora, um detalhe, né, importante. Bom, quando se fala das cidades italianas, a gente está falando das grandes cidades que monopolizavam o comércio no Mediterrâneo, né, no mar Mediterrâneo, nesse período. Estamos falando de Veneza, estamos falando de Gênova, né, que eram cidades que tinham um forte comércio, eram cidades marítimas, são, né, cidades marítimas, e tinham um forte comércio urbano. E foram elas, além de outras, essas cidades que faziam a ponte, né, que a gente chama de comércio das especiarias. E depois Portugal também vai se lançar a elas, mas por outra rota, mas e acaba descobrindo o Brasil, né? Mas essas cidades faziam a ponte entre o Ocidente e o Oriente, entre o Oriente Médio, a Ásia e a Europa, ou seja, levavam produtos europeus para o Oriente e traziam produtos do Oriente para a Europa. Então, essas cidades foram muito importantes para o desenvolvimento urbano, comercial da Europa, nesse período aí, entre os séculos XI e o século XIV. Muito mais forte entre o XI e o XIII, mas o XIV também ocorreu até ocorrer a crise do próprio século XIV. Né? Bom, mas aí tem um detalhe, gente. Não dá para dizer que ser comerciante naquele período melhorou a situação, melhorou, claro, melhorou o transporte, melhorou as estradas, mas ser comerciante naquele período, ou nesse período nós estamos falando aí da Baixa Idade Média, não era fácil, sobretudo pelos riscos que se corria. Né? Havia muitos ladrões nas estradas, era muito perigoso, os comerciantes volta e meia eram assaltados, eram mortos, né? A proteção era falha, os próprios comerciantes muitas vezes tinham que contratar mercenários para ajudá-los no transporte, para protegê-los, né, de possíveis assaltos, desvios, sem contar a questão dos impostos também, que era bastante alta. Né? E ainda tinha uma outra questão aí, né, que até a gente já comentou sobre isso, né, na aula anterior, que era a questão da usura, do justo preço, da Igreja Católica interferindo, né, na questão da forma como se ganhava dinheiro, né, que é condenados para uns e não condenados para outros, né, ou seja, alguns entendiam como um ato, né, imoral e outros não entendiam dessa forma, né. Por exemplo, os judeus não eram cristãos, não são cristãos, e eles emprestavam, sim, dinheiro a juros, coisa que a Igreja Católica condenava, né? A usura. Os judeus emprestavam dinheiro a juros para quem quisesse ou para quem pudesse pagar, né? E aí, nesse caso, muitos desses indivíduos se tornaram banqueiros, né, donos, né, de aporte financeiro, né? E isso conta a questão do justo preço, que nada mais é do que os juros, né, gente? Que é ou seja, o que é isso? É o preço do produto deveria corresponder ao valor dele, né,
valor monetário desse produto, dessa especiaria, ou do que era vendido, acrescido de uma pequena soma, né? Que era o quê? A necessidade, ou a necessidade básica desse comerciante de poder sobreviver, porque ele precisava obter algum lucro. Se você vende pelo que você compra, você não está tendo lucro, né? Então, era o justo preço. A Igreja Católica condenava a usura, o que ela entendia ser algo abusivo, né? Excessivamente abusivo. Então, essa é uma questão também tem que ser colocada quando se fala em relações comerciais. A gente já tinha aí, portanto, o entendimento, na Idade Média, já se tinha o entendimento que era preciso, né, tirar um certo valor em cima daquilo que se cobrava ou daquilo que se vendia, para você ter a sua sobrevivência. É um pouco diferente do que, por exemplo, ocorre hoje, em muitos casos, nos quais os juros são excessivamente abusivos. Quando você vai fazer, por exemplo, um financiamento de um carro, muitas vezes está pagando 2, né? Então, não é exatamente o que a gente chama de justo preço, ok? Mas é assim que funcionava, dessa forma que funcionava lá na Idade Média. Bom, como eu já falei aqui, não quer dizer que só porque houve um desenvolvimento comercial e urbano que os feudos desapareceram. Não, não ocorreu isso. Os feudos continuavam existindo e as cidades se desenvolveram a parte disso, porque também houve um excedente populacional, né? E essas cidades foram absorvendo esse excedente, né? E a classe comercial dessas cidades, chamadas burgos, cidades medievais burgos, era a burguesia. Né? Lógico que nem todos que moravam nas cidades eram burgueses. Né? Havia a classe trabalhadora, não que os burgueses não fossem trabalhadores, mas a classe trabalhadora operária, vamos colocar assim, né? De trabalho braçal, manual, né? Ferreiros, carpinteiros, alfaiates, enfim, boticários, pessoal que cuidava da medicina, as boticas e outros serviços, né? Mas os burgueses eram a classe que trabalhava com o comércio e foi a classe que mais enriqueceu, obviamente, e acabou se tornando uma forte classe dominante e até hoje, né? Inclusive. Então, essas cidades, né, surgem dos feudos. Agora, um ponto importante aqui, né, que a gente tem que, ou dos feudos não, surgem do excedente dos feudos, uma população excedente. Um ponto, uma questão importante tem que ser colocada aqui, tá? Da mesma forma que os feudos não eram exatamente os lugares mais asseados do mundo, aliás, muito longe disso, né? Os castelos eram lugares insalubres, eram lugares úmidos, eram lugares sujos, em muitos casos. As cidades tinham o mesmo problema, gente. Que pensa, você teve um desenvolvimento dos transportes, teve um desenvolvimento das comunicações, as estradas melhoraram, mas as cidades, gente, eram longe, muito longe de serem o que são hoje os grandes centros urbanos modernos, né? E ainda que nossos grandes centros urbanos modernos hoje têm muitos problemas, né? Imagina o que era naquela época. Eram lugares sujos, eram lugares que não tinham esgoto, né? Esgoto a céu aberto, não havia preocupação com coleta de lixo, né? Não havia preocupação com limpeza pública. Então, pensem, né? Eram lugares de água, por exemplo, água tratada, né? Isso não tinha. Então, era um aglomerado de pessoas, né? Um aglomerado de pessoas que moravam no mesmo sítio,
né, sítio, vamos chamar assim, né, cidade, né, um sítio mesmo, burgo, uma pequena região, né, claro que a gente não pode pensar que as cidades medievais eram como as nossas hoje, não, eram vilas, ok? Foram se desenvolvendo, óbvio, mas eram vilas. Só que sem nenhuma condição de higiene, sem nada de saúde, sem cuidado com lixo, sem cuidado com água, sem cuidado com nada. Então, vocês imaginam aí a quantidade de doenças que surgiam nesse período, animais no meio das ruas, enfim, portanto, eram locais protegidos por muralhas, por muros, né, com guardas cuidando, mas zero de higiene. E aí, essa população, bom, a média de idade, não precisa nem falar, era baixíssima, a expectativa de vida era baixíssima, e se morria igual mosca por conta das epidemias, por conta das pestes, por conta, enfim, do que essas pessoas estavam sujeitas por conta da não higiene, por conta da não preocupação com a própria saúde pública. Então, as cidades estavam longe de ser lugares aprazíveis, esses burgos, né, estavam longe de ser lugares aprazíveis para se morar, tá? Eram amontoados de pessoas que viviam com baixas condições, em qualidade de vida baixíssima, e que mais sobreviviam do que viviam. Tá? E, lógico, essas cidades, né, que estavam sob domínio dos senhores feudais, né, vamos de novo lembrar que as cidades eram uma extensão dos feudos, né, ou pelo menos um adendo a eles, elas foram, aos poucos, se tornando independentes e obtendo cartas de alforria, vamos chamar assim, né, que eram as emancipações. Né, eram cartas de emancipações que esse movimento de buscar a independência dessas cidades, ou seja, as grandes lideranças dessas cidades se movimentavam para obter a sua independência, ficou conhecido como movimento comunal. Daí vem também a questão das comunas, que daí, em cada região da Europa, se chamava de uma forma, né, tinha seu nome particular, mas nada mais era do que confrarias, ou seja, reuniões, né, ou organização de pessoas comunadas com o mesmo interesse, né, para obter o desenvolvimento geral, que eram as corporações de ofício, né, ofício de trabalho, ok? Então, as corporações de ofício, como ficaram chamadas, e aí, dependendo de cada região da Europa, ela tinha, ou elas tinham, melhor dizendo, uma denominação. Essas corporações de ofício lutavam, né, para se organizar e, de alguma forma, desenvolver-se enquanto organização, enquanto grupo, e, obviamente, fazer com que o resto todo se desenvolvesse naturalmente. Então, vamos lá. Essas corporações de ofício reuniam artesãos, ou seja, como eu já falei agora há pouco, né, trabalhadores com alguma técnica, né, trabalhadores urbanos, artesãos, portanto, né, que tinham certas habilidades. Para quê? Para proteger os próprios associados dessa corporação, né, e para poder ampliar a rede de contatos deles e poder ampliar a quantidade dos produtos que vendiam e também ter uma espécie de selo de qualidade daquilo que era vendido, né, daquilo que era feito, produzido. Se vocês acompanham lá na página 3, a gente tem lá, ó, as corporações de ofício reuniam artesãos
e tinham as seguintes funções: mantinham o monopólio em suas localidades, ou seja, somente eles negociavam, tá? Por isso era uma organização, tá? Estabeleciam a qualidade e a quantidade das produções e regulavam o preço daquilo que vendiam. Lógico, também protegiam-se, como eu já falei aqui, né? Protegiam as viúvas, os associados, protegiam os filhos, protegiam, quando a gente fala aqui, quando eu estou falando, pecuniariamente, ok? Como se fosse uma pensão, né? para esses dependentes dos associados. Então, era um grupo de pessoas que tinham uma ideia em comum, né? Corporativamente falando, tinha uma ideia em comum, tinha um objetivo em comum, se organizavam enquanto associação, nesse caso, corporações de ofício, enquanto grupos que produziam, né, a mesma coisa, regulavam o preço daquilo. Então, você pode cobrar de tanto a tanto por este serviço, ou por isso que você está produzindo. Então, era uma espécie de um controle de mercado. Então, preço mínimo, preço máximo, e se protegiam para garantir também o monopólio, o que significa dizer que, né, quem não fazia parte da corporação de ofício, quem não era associado, digamos assim, a essa corporação, tinha dificuldade ou era impedido pela própria autoridade a vender aquele produto, né, se por acaso não fizesse parte da corporação de ofício. Então, era uma espécie de reserva de mercado. Se você não pagar a taxa, se você não se associar a este grupo, você não vai poder, ou você não podia negociar este produto que essa corporação de ofício vendia, porque ela taxava o preço, definia a quantidade, definia a qualidade. E por quê? Porque esses associados pagavam para essa associação, essa corporação, que aí distribuía da melhor forma possível, que atendesse os interesses deles, né, para poder se desenvolver. E aí aquele cidadão que precisava comprar determinado produto tinha que comprar obrigatoriamente, o que acabava limitando a livre concorrência, porque isso é um problema, né? Quando você limita o número de pessoas a vender, você não favorece a livre concorrência, porque o preço vira tabelado, você não tem muita escolha, tem que pagar aquilo ali e acabou. Né? Mas era assim que funcionava, era essa forma com que esses indivíduos, que eram indivíduos com técnica, né, com alguma domínio, né, domínio técnico, artesãos, por exemplo, tinham para poder conseguir negociar seus produtos da forma mais segura possível, entendendo de novo a forma como é que o comércio funcionava naquele período, né? Então, tinha uma roda que fazia com que esse comércio girasse. Como é que isso funcionava? Nesta corporação de ofício, né, que existia a oficina, o dono dos meios de produção, né, que era o dono da matéria-prima e das ferramentas, que se você não tem a matéria-prima, bom, vamos lá, artesão, cerâmica, você precisa de argila, por exemplo. Né? Então, você tem que ter matéria-prima. Se não tem a matéria-prima aqui, você faz o quê? Você importa. Né? Então, se não tivesse matéria-prima, argila, por exemplo, se importava do Oriente Médio. Comprava, se trazia de navio, comprava a matéria-prima, e aí, com as ferramentas, que também tinham um custo, ele conseguia transformar essa argila em cerâmica. E daí vendia. Este sujeito era o mestre artesão. Era o dono das ferramentas e era um indivíduo que tinha capacidade de
ou manipular a matéria-prima, caso ele tivesse ela ao seu alcance, ou tinha capacidade financeira de importar a matéria-prima e transformá-la em produto final. Então, esse sujeito era quem tinha o lucro. Era ele que obtinha o lucro. Era ele que ficava com o lucro, ok? Esse sujeito é o mestre artesão. Era o dono da oficina, tá? E aí você tinha, dentro dessa cadeia da oficina, outros indivíduos que eram abaixo dele, né? Que eram os trabalhadores, que nesse caso eram chamados de oficiais ou companheiros. Esses indivíduos não detinham matéria-prima e não detinham ferramentas. Tá? Eles não tinham dinheiro, por exemplo, para poder eles próprios importarem matéria-prima ou não tinham condições de manipular isso. Então, eles tinham que trabalhar para este mestre artesão. Eram funcionários, recebiam salário por conta disso. Tá? Então, por aí a gente já começa a ver um pré-capitalismo aí, né, relações comerciais medievais, né, no qual esses trabalhadores que tinham a técnica da produção, porque aprendiam no próprio ofício, e aí vem o terceiro nível dessa hierarquia das oficinas, e que é o nível mais baixo, que eram os aprendizes, que normalmente eram jovens garotos, né, que ficavam subordinados diretamente ao mestre, para poder aprender o trabalho. Então, você tinha aí uma escala, o mestre artesão, que, obviamente, tinha o domínio da produção, tinha o domínio da matéria-prima, tinha o dinheiro, administrava o serviço, supervisionava o serviço. Aí, abaixo dele, estavam os oficiais, né? Ou companheiros, né? Os dois termos são corretos, que eram os funcionários que, recebendo a matéria-prima, com as ferramentas que tinham, manipulavam para transformar essa matéria-prima em produto final. Transformar argila em cerâmica. Né? Para falar de artesanato aqui. E aí você tinha lá embaixo na cadeia, e esses sujeitos recebiam salário, e aí você tinha os indivíduos lá embaixo da cadeia, dessas oficinas, que eram os aprendizes. Necessariamente recebiam ou não recebiam salários, né? Mas obviamente que quando recebiam muito menos, e estavam ali para aprender o ofício, para que no futuro ou se tornassem oficiais, fossem melhor remunerados, ou até, dependendo da sorte, dependendo de como o destino quisesse, não é exatamente destino, porque obviamente você precisava ter influência, precisava ter capital, né? Porque uma possibilidade menor, mas não impossível, de se transformar no mestre artesão, que era quem detinha os meios de produção, as ferramentas e o capital para poder transformar isso tudo em produto final. Né? Bom, então, essa estrutura, gente, de desenvolvimento urbano, né, que foram os burgos, por conta da evolução do comércio e do crescimento das cidades, se deu por 3 séculos. Okay? Entre os séculos XI e o século XIV, foi essa estrutura que manteve a Idade Média, manteve a roda, a engrenagem da Idade Média funcionando. Lembrando que isso foi possível por conta do que a gente chama de revolução agrícola. A partir do momento em que o homem desenvolveu, técnicas mais apuradas, né, de produção agrícola, que melhorou a produção agrícola, que conseguiu elevar a quantidade de produtos, né, que eram colhidos,
que conseguiu melhorar o manejo, conseguiu melhorar as técnicas, começa a sobrar mais comida. Com essa sobra de comida, as pessoas, a população aumenta, né, porque havia mais segurança, porque havia mais comida para todos, e também a redução dos conflitos internos permite com que essa população aumente, surjam os burgos, e isso só foi crescendo. As cidades foram se desenvolvendo, as cidades foram crescendo, claro, como a gente já falou aqui, com todos os problemas que existiam, só que aí acontece o quê? Chega num dado momento em que a situação degringola. O que significa isso? O modo feudal chega a um limite de sufocamento. E é o que a gente chama, né, de crise do século XIV. Mas como já são 8h26, e eu não quero começar isso agora, para depois ter que parar com tudo, eu vou encerrar por aqui hoje, e daí na semana que vem a gente já entra falando justamente da crise do século XIV, quais foram as causas que geraram essa crise, o que foi exatamente a crise e as suas consequências. Beleza? Então, galerinha, boa semana a todos. Lembrem-se, mantenham o foco. Agora nós estamos na reta final, já estamos para lá de agosto, já estamos no dia 19. Faltam poucos meses aí para o Vestiba. Então, força, foco e fé. Mantenham-se firmes, continuem estudando. Um abraço, galerinha. Até quarta-feira que vem.